Mas como eu falei para você, a integral, nesse caso, é meio que decorada. Então, a gente decora, né? Se dá para decorar, decora. Uhum. Vamos lá. Deixa eu fazer a conta aqui. Eita. A nossa integral, né? Como nós queremos a probabilidade de estar superior a 90, 900 e inferior a 2.500, nós queremos a probabilidade de estar entre 900 e 2.500. Então, a gente escreve do jeito que estava lá na apostila ou nos teus slides, né? 900, x estar entre 900 e 1.500 igual a integral que vai de 900 a 2.500. Desculpa, falei besteira. Ok? Então agora tens que integrar isso aqui. Bem, como é que integra isso, né? Não precisa saber. Se não queres aprender cálculo, não lembras, né, do cálculo, não tem problema. É só decorar. É decorar que vai ficar menos o primeiro ali. Daí, final, né? Uhum. Mais agora o inicial. Ok? Então agora tens que resolver essa conta. Eu não sei como é que tu vai poder fazer isso na hora da prova. Tu vai poder usar calculadora, softwares, como é que é? Calculando. Calculadora? Tá bom. Então, né, dando uma arrumadinha básica aqui nos números, tu vai ficar com e elevado a menos 1 mais e elevado a menos 9 por 25. Será que tu consegues descobrir qual que é esse valor aqui para mim, usando a tua calculadora? Posso? Beleza, quando tu resolveres aí, me fala. Hum, Deu 1,03. Deu 1, alguma coisa? Com Já está certeza tá errado. mal, pois. Tá bem. Com certeza Ai, tá ai errado. menos, tem, obviamente. Obviamente. Isso. Eu tenho certeza que estava errado, porque quando a gente está buscando probabilidade, tem que ser sempre menor que 1. Movimento no início dá 0,33. 0,33. Confiar, hein? Deixa eu só anotar aqui. 0,33. O que em porcentagem é 33%, certo? Então, significa que existe 33% de probabilidade de estar ali entre 900 e 2.500, exatamente. Vamos ver a próxima pergunta. B. Calcule a probabilidade de num lote de 10 componentes do tipo A. Opa, calma aí. 10 componentes do tipo A. Escolhido aleatoriamente. Se encontrem mais de 5 componentes de baixa qualidade. Olha só. Tens ideia de como resolve isso aqui agora? Dica, não tem a ver com integrais. Isso aqui é distribuição discreta, tá? Esse é o tipo de problema que se resolve por distribuição binomial. Eles não diziam que o A tem uma distribuição exponencial. Não vais utilizar nada de integral, nada que envolve exponencial, nada. Tu vai usar a distribuição binomial, tá bom?
A distribuição binomial é aquela lá do discreto, né? Que tem o P, tem o Q, tem o N, o K, tem aqueles fatoriais, lembra? Sim. Lembra ou não? Eu tenho uma ideia, mas não, Tá bom. não sei essa Então parte não vamos entendo. lá. Mas a gente vai ter que resolver, né? Já que tá pedindo, deixa eu pegar ali a distribuição binomial, né? Vou pegar ela aqui na minha apostila. Vou colar ela aqui. Tu vai lembrar Não. da equação com certeza. Só um segundo, deixa eu colar. Tá aqui, olha só. Essa aqui é a distribuição binomial. Meu Deus, colou tudo aqui. Então, a P é a probabilidade de sucesso, Q é de fracasso, N é a quantidade de tentativas, K é a quantidade de sucessos. Então, provavelmente teu professor fazia aqueles probleminhas do tipo, sabendo que numa caixa tem bolas azuis e verdes, né, calcule a probabilidade de tirar não sei quantas verdes. Ou jogando o dado 10 vezes. Então, esse é o tipo de problema que tu vais resolver aqui, tá? Então tá bom. O que nós temos aqui? Vamos anotar os dados, né? Como a gente vai tirar de um lote de 10 componentes, então a gente tem 10 tentativas. Nós queremos Ok. Mas posso verificar. explicar uma coisa? Diga. É que eu seria muito pobre se eu disse que tanto explicar como é que secção calculo componentes do tipo A que tinham uma distribuição exponencial. Como é que nós agora, Sim, o que tem? o que é que mudou para podermos usar esta distribuição binomial? Ok. Mudou porque a gente estava calculando sobre o tempo. O tempo Ok. era descrito aqui obviamente, numa distribuição contínua, né? Já que o tempo é contínuo. Né? A gente estava lidando com o tempo. Agora a gente não está mais lidando com o tempo. A gente está lidando com a probabilidade de funcionar ou não o componente aqui. Quer dizer, desculpa, ser de baixa Uhum. qualidade ou não. E isso é discreto. Porque, em outras palavras, ou ele é de baixa qualidade ou ele não é. Então é uma escolha discreta. É. Sim ou não. Entendeu? Essa é a Ok. ideia. Então, muito bem. Agora, vamos lá. N é a quantidade de tentativas. Isso que a gente aprende lá nas aulas de discreta. Então, nós temos 10 tentativas. Nós vamos tirar 10 componentes aqui. K é a quantidade de sucessos. Quantidade de eventos que a gente quer que ocorra aqui. Então, a gente quer mais de 5 componentes de baixa qualidade. Ou seja, o sucesso aqui nesse problema é ser de baixa qualidade. Ok? Esse é o sucesso. A interpretação é essa, fazer o quê? Portanto, o P, que é a probabilidade de sucesso, probabilidade de um sucesso individual, é a probabilidade que a gente tem de ter uma componente de baixa qualidade. Para isso, a gente tem que ler o enunciado. Ele provavelmente informou isso. Ó, na A, né? Ele falou aqui que. Bem, ele está falando aqui por hora só. Não falou muita coisa aqui, né? Eu acho que ele está linkando, né, o problema A com o problema B. A gente encontrou que a probabilidade de 0,33, de 0,33 aqui, né? A gente achou uma probabilidade de 33% de. Tem que dar uma interpretada, tá? Esse problema não é tão simples, só um instante, beleza? Vamos, Todos. vamos lembrar o que a gente calculou aqui. A gente calculou a porcentagem dos componentes do tipo A, porcentagem dos componentes do tipo A cujo tempo de vida é superior a 900 e inferior a 2.500. Então, a gente calculou aqui a probabilidade Todos de funcionarem normalmente. funcionar, né? Certo? Uhum. 33%. Então, a gente pode associar isso aqui à nossa probabilidade de sucesso, 33%. Na verdade, é o contrário, né? Como a gente quer componente de baixa qualidade, então, como o sucesso é ser de baixa qualidade, se a gente tem 33% de probabilidade de sucesso, então é 66% de probabilidade de fracasso, certo? Desculpa, de ter baixa qualidade, ou seja, 2/3. Concorda comigo que 2/3 é a probabilidade aqui de sucesso? Ou seja, a probabilidade de ser de baixa Sim. qualidade? Porque 66 é 2/3, né?
Então, por consequência, o Q, que é a probabilidade de fracasso, que no nosso caso é ter qualidade, é o 33% que tu encontraste, que em fração pode ser dado por 1/3. Só para facilitar um pouco a matemática aqui, tá? Utilizar frações, ok? Uhum. Então tá bom. Pronto. Probleminha muito interessante, né? Do nada apareceu uma discreta aqui pra gente resolver. Agora a gente tem uma escolha. Ou a gente fica a tarde inteira só nesse problema, ou a gente já vai pro próximo. Por quê? Porque como ele tá pedindo, olha só, como ele tá pedindo maior que 5, quando a gente está trabalhando com maior, né? Significa que a gente está pensando assim: 5 mais a probabilidade 6, mais a probabilidade 7, mais a probabilidade 8, mais de 9, mais a de 10. Entende? Então a gente teria que fazer essa soma de probabilidades. Lembra do professor fazendo isso? Não, não. Eita, é que isso aí é a aulinha da discreta, ele faz isso o tempo todo, né? Quando tu queres uma probabilidade maior que 5, então ele está pedindo assim, encontrar mais de 5 componentes de baixa qualidade. O que que significa? Que ele quer a probabilidade de tu encontrar 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Então ele quer a soma de todas essas probabilidades que eu acabei de falar, entendeu? Portanto, tu terias que fazer 6 contas aqui. A probabilidade de tu teres um K maior, não é uma só, são 6 contas. 4 contas, na verdade. Esse é que demora muito para fazer Vai um. demorar bastante, exatamente. Mas só para tu entenderes aqui, né? Terias que fazer isso. Nossa, teria muita conta, são 5 contas mesmo para fazer. Porque tu tens até possibilidade de vir 10 com falha, né? É isso. E daí tu terias que colocar todas essas situações aqui na equação, né? Por exemplo, na primeira situação, que é o probabilidade 6, né? Pelo K igual a 6, tu colocaria 10, 6, aqui tu colocaria 1/3, desculpa, aqui tu colocaria 2/3, e aqui 6, aqui tu colocaria 1/3, e aqui 4. Faria essa conta, que já não é uma coisa muito rápida de fazer, mesmo na calculadora. Aí tu teria mais todos esses casos aqui, tá? Então é uma conta meio longa, beleza? Uhum. Então tá bom, eventualmente a gente poderia fazer, mas muito longa. Vamos ver a C, então. A C está falando agora dos componentes do tipo B. Calcule a probabilidade da soma do tempo de vida de 10 componentes do tipo B. A soma do tempo de vida de 10 componentes do tipo B exceder 2.600 horas. Sabendo que o primeiro componente durou 2.500. Não é um problema simples, não. Porque a primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui é o desvio padrão. Já que esse problema, né, ele está tratando de uma situação, se bem que talvez não, né, porque é 10 componentes, mas ele falou que é distribuição normal, né, então é normal. E quando é pouco componente, a gente utiliza t-student normalmente. Teu professor chegou a falar da distribuição t-student? Acho que não. Que bom, problema menos então. Bem, voltando, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aqui é descobrir qual é o desvio padrão do B, porque senão não dá para fazer a conta da distribuição normal. Uma vez que para resolver a distribuição normal, a gente tem que resolver isso aqui, olha só. Z igual a x menos mi dividido por sigma. Onde esse sigma aqui é o desvio padrão. Ele é o desvio padrão. Bem, como é que a gente vai encontrar esse desvio padrão? Isso tem que utilizar o enunciado, as informações que foram dadas no enunciado. Ele deu essa informação aqui sobre B, olha só. Sabendo-se que 70% dos componentes do tipo B duram mais de 2.000 horas. Então, meio que ele já deu uma probabilidade para a gente. Né? Mais de 70% duram mais de 2.000 horas. É com essa informação que a gente vai encontrar. Para isso, a gente tem que saber usar aquela tabela Z. Tu viu teu professor utilizando a tabela Z?
aquelas tabelas com. As tabelas para encontrar o. Mas é preciso saber as variáveis para isso, os dois números. Oi? Aquelas tabelas da distribuição normal, Exato. é preciso saber o Z, não é? Ou- Isso, exatamente. A gente vai usar exatamente aquilo. Então, Ok. eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir uma tabela aqui para entender o que está acontecendo nesse problema. Vou abrir a tabelinha aqui, só um instante. Ahn, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, tá? Tô chegando na minha pasta. Beleza. Certo. Aqui é uma tabelinha de distribuição normal. O problema falou o seguinte: ele falou sabendo-se que em 70% dos componentes do tipo B duram mais de 2.000 horas. Então, o que a gente precisa aqui é encontrar a probabilidade que envolve os 70%, o Z que envolve os 70%. Porque esse monte de número aqui na tabela nada mais é que probabilidades, ok? Então, nós estamos procurando justamente a probabilidade envolvendo 70%, que está aqui, olha só. Está entre o 0,698 e o 0,702, ok? O valor que a gente vai tirar aqui vai ser o valor do Z. Como é que eu tiro o valor do Z? Eu tenho que pegar o número que está aqui na linha, que no caso é o 0,5, tá vendo aqui, João? Não sei se está pequeno aí, mas aqui é pequeno mesmo. O 0,5 aqui é onde está a linha do 0,7 aqui de probabilidade, certo? Bom, Ahn, tá bom. E que mais? Nós temos também que olhar aqui em cima. A gente vê que esses dois números que estão aqui fazendo numa média, vamos dizer assim, o 0,7, é o 0,2 e o 0,3. Então, tu pode dizer que o Z associado a 70% é 0,525. Por quê? Porque para ir do 0,2 para o 0,3 não é. Metade do caminho não é 0,5, 0,05? bom, Metade, né? Então, por isso eu quero que tu anote aí. Vai lá, por favor. Anota que Z é igual a 0,525. Tá bom? Anotado, né? ok. Então tá bom. Então vimos essa bela associação. Agora vamos voltar para o problema. Então é assim que se usa a tabela, tá? Claro que a gente poderia perder muito tempo, né, mostrando isso, afinal de contas, você sabe que essa matéria aí deve ter umas 60 horas na faculdade, né? A gente está vendo aqui a matéria toda em uma horinha. Então é normal que algumas coisas não fiquem muito claras. Eu estou tentando ser o mais claro possível. Muito bem. Então a gente anotou o número. Qual foi o número que tu anotou mesmo? 0,535. Pronto. Quem é esse x? Esse é o valor aqui limite da nossa situação, né? Nós temos a média e nós temos o valor limite. O problema informou que a média é 2.500 e o valor limite, né, tá falando aqui 2.000. Então vai ficar 2.500 menos 2.000. Beleza, média e valor limite. Dividido justamente por quem a gente está procurando. Lembrando, nós estamos procurando o desvio padrão para a gente conseguir resolver os nossos problemas aqui. Esse é o cara que a gente está procurando. Depois a gente vai resolver o problema de verdade. Por hora, Posso só estamos... repetir o que é aquele o média. meio? Isso. E o x é o valor
associado ao Z, entendeu? Para essa média e para esse desvio padrão. Então, voltando. A resposta vai ficar, bem, agora tem que resolver aqui, né? Encontrar qual é o valor do sigma. Tu consegues isolar o sigma para mim? Isso. Número 952,30. 952. Beleza. Na prática, então, tu estás me dizendo que 500 dividido por 0,525 dá 900 e... 952,38. Uhum. Então, só deixa eu verificar uma coisa aqui. Eu acho que eu cometi um detalhezinho aqui faltante nessa equação. Olha que eu já vi essa equação 1000 vezes. Não, mas é isso mesmo, eu tô certo. Eu achei que eu estava errado, mas eu tô certo. Maravilha. Maravilha. Então, o que que acontece? 900 e quanto? Me perdoa, pode falar de novo? 952,38. 952 tá bom. Vírgula 4 pode ser. Beleza. Então esse é o desvio padrão aqui. Um baita de um desvio padrão, hein? Ok. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos resolver o problema. Vamos olhar o que o problema está pedindo. Agora que eu encontrei o desvio padrão. C, né? Problema C. Calcule a probabilidade da soma do tempo de vida de 10 componentes do tipo B exceder 2.600 horas, sabendo que o primeiro componente durou 2.500. Esse problema aqui já tem muito detalhe. Muito. Então eu preciso que tu me acompanhe aqui com um pouco de paciência. Ele está falando de 10 componentes. Só que quando a gente está resolvendo a distribuição normal, a gente está resolvendo sempre para um elemento só. Ok? Qual é a probabilidade de um componente? Portanto, a gente resolve para um problema só e depois simplesmente multiplica para a quantidade de componentes que o enunciado está nos dizendo. Então, como ele está nos dizendo aqui 10 componentes, a gente faz a conta e depois multiplica por 10, ok? Só isso. Bem, seria só isso se ele não tivesse dito aqui que o primeiro componente durou 2.500 horas. Então, a gente vai ter que encontrar qual foi a média, né, de horas dos outros 9 componentes. Isso não é muito difícil. É só pegar o 26 mil aqui e diminuir de 2.500, beleza? Daí tu vai descobrir quanto que os 9 componentes restantes gastaram em média. Ok? Então, basicamente, 26 mil, 26 mil menos 2.500 dá 23.500. Dividido por 9, 2.611. Então, cada componente em média, né, vamos dizer assim, a média de cada componente, 2.611, ok? Para que os 10 juntos deem esse valor. Sabendo que o primeiro valor foi esse aqui, certo? A questão é, ele não está pedindo só isso, né? Se fosse só isso, pronto, o problema já estava feito. Seria muito bom se fosse só isso. Ele está pedindo a probabilidade para que isso aqui ocorra, ok? E como é uma distribuição normal, para descobrir a probabilidade, a gente tem que usar a tabela Z. É isso. Calcule a probabilidade da soma de tempo de 10 componentes do tipo B exceder 2.600 horas. Então, para que isso ocorra, esses 9 componentes ali têm que exceder 2.611. Na prática,
a gente tem essa situação aqui. Tem componente que gasta menos, tem componente que gasta mais que a média. Lembrando que a média é 2.500, certo? Nós queremos saber dos componentes que excedem, qual é a probabilidade dos componentes que excedem o 2.611 que eu acabei de calcular. Ou seja, que estariam aqui nesse extremo do gráfico, tá vendo? Então, se eu conseguir calcular essa área, pronto, eu tenho a probabilidade. Mas como é que a gente calcula essa área, né? A gente calcula ela usando a tabela Z. Normalizando o problema. Olhando lá na tabela. Perfeito. Tendo isso em mente, agora a gente pode começar a conta. Esse gráfico que eu acabei de desenhar, ele está escrito pensando em X, não em Z. A gente precisa converter para Z para poder fazer a nossa conta. Então, lembrando que a equação é essa. Perfeito. Nós queremos encontrar o Z associado a esse valor para ir lá na tabela e descobrir qual é a probabilidade que está associada a esse Z, porque a hora que eu descobrir a probabilidade, eu descubro o que o problema está pedindo. Não, isso é normalizar? Normalizar, exatamente. Encontrar o Ok, Z é normalizar. ok. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos encontrar os valores. Vamos olhar aqui, né? Vamos lembrar que a média é 2.500. Então, vamos colocar isso aqui no valor da média. Então, antes de usar a tabela, é preciso fazer isto sempre. Já fez a Oh, conta? se não, para usar a tabela, é preciso fazer isto sempre. Né? Ah, sim, sim. Tu pode sempre utilizar a tabela. É só tu teres a média e o desvio padrão. Daí tu consegue utilizar a tabela, tá? Não, mas dizer que para usar a tabela é preciso fazer esta fórmula primeiro, para descobrir o Z, Sim, não é? porque tu precisas do Z, né? Uhum. Exatamente. Então agora, ó, esse problema ele é bem cheio de detalhes, tá? É bom tomar bastante cuidado. Nada que eu fiz até agora foi trivial. Nada. Eu tô achando bem difícil esse problema, pra falar a verdade. Agora, no lugar do X, a gente vai encontrar ali a média que ficou para os 9 componentezinhos, que foi 2.611. E aqui embaixo eu vou colocar o desvio padrão obtido por meio das informações do enunciado, que foi essa conta aqui que tu fizeste para mim. Agora eu quero que tu faças essa conta de novo e encontres para mim o valor do Z, tá bom? É 0,117. 0,110? 7, Tá. 7. 7? Não é 7, 7, sim. Agora a gente pode olhar isso lá na tabela, procurar o Z que tenha esse valor. Daí a gente vai conseguir descobrir qual é a probabilidade. Ok? Vamos voltar lá para a tabela e procurar. Eu vou abrir aqui. Zero vírgula um, né? Bem, se tu observares aqui, né? A tabela ela começa no 0,5. Isso significa que a nossa conta está errada? Definitivamente não. Isso só significa que essa tabela talvez não seja mais apropriada para trabalhar, ok? Existem outras tabelas, as tabelas que começam, por exemplo, do começo. Essa aqui, ela meio que começa do meio, porque ela já começa da metade, tá vendo? Do 0,5. Uhum. Eu estou. Então,
né, a gente pode pensar dessa forma. Mas a questão não é essa, né? A questão é o 0,11, né? Como os Z são esses valorizinhos aqui, ó, opa, do canto, o 0,11 seria 0,1 e o 0,01 aqui juntos. Então a gente está falando desse 0,544, tá vendo? Esse aqui é o valor da probabilidade contada lá no começo até o Z que a gente encontrou. Olha só, tá vendo o Zzinho aqui na minha mão? Isso. Então o Zzinho ali na minha mão é o mesmo que eu fiz lá naquele gráfico, roxo. Só que lá estava em X. Aqui eu converti, normalizei para Z. Então em Z, aquele X lá de 2611, vira esse Z de 0,11, que está aqui. Uhum. Com isso em mente, nós acabamos de encontrar a probabilidade até esse Z. Ou seja, a probabilidade que vem antes. Tá vendo a parte preta aqui do gráfico? Então, esse 0,544 aqui é até chegar no Z. Grava isso. Grava isso, é até chegar no Z. Agora vamos voltar para o desenho. A gente tinha concluído que a gente não queria até chegar no Z. A gente queria o que vem depois do Z. Tá vendo aqui, ó? Depois do roxo. Percebeu? Bom, Por quê? Por causa da pergunta. Sabendo a probabilidade da soma do tempo de vida das coisas do tipo. Exceder, esse é o ponto aqui, ó. Exceder, ser maior. Então a gente quer que seja maior que 2611. A gente quer tudo isso aqui. Exceder. Então, se a gente encontrou que a probabilidade até esse z, né, a gente pode dizer assim, ó, probabilidade para um x, para um z, desculpa, menor que 0,11, se a gente encontrou que a probabilidade para x menor que 0,11 era igual a 0,544, quanto, eu te pergunto agora, João, quanto que sobrou para a parte rosa, então? Como é que eu faço para descobrir a parte rosa aqui? um, menos 0,544. Perfeito, um menos. Isso mesmo. Então, se eu quero z maior que 0,11, é só pegar um menos esse valor aqui, o valor dele. Perfeito. Mais ou menos 0,46, né? Ou seja, mais ou É, menos 46%. Certo? certo. Perfeito. Então, note, né, que tem muito detalhe nessas questões, muito. Se fosse só jogar na fórmula, né? Não é só jogar na fórmula, definitivamente, né? Se fosse, seria uma maravilha. Se fosse só olhar o valorzinho lá na tabela, Uhum. também, né? E outra, além desse assunto de distribuição normal, né? Lá nos teus slides tem um monte de outras coisas também, né? Tem testes de hipótese, tem um Sim, monte de também coisa, está. né? Também está no exame. Essa questão aqui vai longe ainda. Bem, eu acho que seria legal a gente dar uma olhada nos teus slides já para torcer, né? Ok. Que o No, professor ele cobre algo parecido. Diga. mas sobre teste de hipótese e amostragem, ou Hã? quer ver a matéria a seguir? Depois da distribuição normal vem teste de hipótese, né? Ok. Bem, se tu quiseres, a gente dá uma olhada lá. Eu gostei desses Sim, sim. slides até. Deixa eu ver aqui diretamente esses slides do teu prof, e depois a gente pega para fazer alguma conta. Gostei bastante desses slides. Olha, tenho que ir à casa de banho rápido. Oi? Tenho que ir à casa de banho rápido. Tá bom. Aguardo.
Ok. Vamos continuar. Certo. Bem, vamos ver aqui, vamos continuar. Bem, teste de hipótese, né? Ele usa essa distribuição normal para avaliar, né, a que nível de confiança tu pode ter para uma determinada resposta. Resumindo bem por cima, é isso, tá? Beleza? Então é isso. Assim, bem por cima mesmo. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui como faz isso. Primeiro tem que saber definir algumas coisas importantes. Teste de hipótese nula. O que é isso, né? Tu normalmente tens uma suposição quando tu vai resolver um probleminha. É que é como no teste do Q quadrado. Aí pode Oi? não. É como no teste do Q quadrado. Sim, tem sua semelhança, mas é que teste é teste, né? Uhum. Teste é teste, aqui já é outra coisa já. Que quadrado, ele mede a probabilidade. Então é meio que uma resposta Mas, exata ali. mas também tem as hipóteses. Hipótese nula. Isso é que. Bem, vamos lá, vamos entender o que é a hipótese, vamos distinguir de probabilidade, né? Que probabilidade é uma coisa, hipótese é outra. Então, vamos lá, vamos entender primeiro isso, né? Assim, que quadrado, cara, é só mais um teste. É só mais uma probabilidade. Então, não sei se dá para fazer tanta analogia. Eu acho que a analogia legal aqui é entender bem distribuição normal, tá? Não dá para resolver teste de hipótese bem se tu não entenderes distribuição normal assim perfeitamente. Tu precisa saber tudo de distribuição normal. Agora vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos entender o que é hipótese nula. Hipótese nula é a proposta que já é aceita por todos. E hipótese alternativa é aquilo que o pessoal está supondo que mudou. E vai ser baseado nessas duas informações, que tu vai fazer o teu teste de hipótese. Então, uma situação seria, por exemplo, supõe-se que a média de salário em Portugal é 1.000 euros, mas uma pessoa veio com a hipótese de que essa média aumentou para 1.200 euros. Vamos fazer um teste para ver se isso é verdade ou não. Isso seria, por exemplo, o enunciado de um teste de hipótese, ok? Aí tem várias contas aí que a gente pode fazer para resolver isso. Ele vai dar aqui as situações possíveis, né? Eu falei a suposição de que o salário médio era maior. Então, tu tens o teste unilateral à direita, porque tu está supondo uma coisa maior, direita. Se a gente estivesse supondo, não, o salário é menor que 1.000 euros, é 800 euros. Então, tu estarias fazendo um teste unilateral à esquerda. Mas se chegasse uma pessoa e dissesse assim, não, eu só acredito que não é 1.000. Eu não sei se é mais ou se é menos. Não tenho ideia. Eu só sei que 1.000 não é. Então seria um teste bilateral, porque tu está supondo qualquer coisa diferente, ok? Diferente do que haviam dito antes. É isso que significa esse slide aqui. Beleza? Podemos seguir? Muito bom. Beleza. Estatística do teste aqui. Bem, aqui vai ser basicamente que tipo de método tu vai utilizar para avaliar. Se vai ser o teste de hipótese da distribuição normal, da distribuição de proporção, T-student, tem vários outros aí. Que quadrado também, por sinal. Por aí vai. Muito bem. Então é só isso que falava aquele slide ali. Agora esse sexto slide, regra de decisão de estatística. Aqui é tu avaliar se é certo ou não, né? O que tu estás tratando. Né? Se realmente o salário era maior ali que 1.000 euros ou não. É fazendo alguma conta que tu vai decidir se é verdade ou não essa hipótese feita. O problema é que, como a gente está falando de probabilidades, às vezes ocorrem erros. Às vezes tu faz uma suposição, as contas mostram aquilo como verdadeiro,
mas na realidade é falso. Ok? Então existem, pode ser, como a gente está falando de hipóteses, probabilidades, às vezes a probabilidade, a gente espera uma coisa e a resposta é outra, não é mesmo? Tipo na Copa, todo mundo esperava que, sei lá, o Brasil ia ganhar da Croácia. Não foi o que aconteceu. Então existia uma probabilidade, supunha-se aquilo e não ocorreu. Erros acontecem. Só que os erros na estatística, eles têm nomes, né? Existe o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Isso é, olha, eu acredito que é muito importante tu anotar, tá bom? Porque sempre cai essa pergunta teórica na questão, o que é um erro do tipo 1, o que é um erro do tipo 2. Tens ideia do que é isso? Não. Ai, ai, ai. Erro é bem importante saber, tá? O erro do tipo 1 e o erro do tipo 2 tem sempre a ver com o que tu estás medindo e o que tu colocou como resposta certa, é claro. Essa tabela que eu vou te mandar no WhatsApp aqui, ela resume muito bem isso, tá? Deixa eu colocar aqui para você. Opa. Aqui. Resumidamente, é o que está nessa tabela. Então, resumidamente, o erro do tipo 1 é você rejeitar a hipótese nula, sendo que a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, naquele exemplo que eu te dei, rejeitar a hipótese nula é dizer assim: o salário. Nós fizemos os cálculos aqui e percebemos que, de fato, o salário médio não é 1.000, não é como a gente estava achando antes. O salário médio é mais que 1.000. Então, nesse caso, a gente rejeitou a hipótese nula. Problema: de fato, era 1.000. Então, se ocorre uma situação dessa, é erro do tipo 1. Tudo bem? Percebeu a ideia? E o erro do tipo 2 é exatamente o contrário. Você aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Por exemplo, nós fizemos os cálculos aqui e continuamos achando que a média é 1.000, quando de fato, na realidade, não era 1.000, já tinha aumentado o salário para 1.200. Então, esse é um erro de tipo 2. Muito bem. Então, se tu decorares isso, acho que uma questãozinha aí tu garante a prova, tá? Saber identificar o tipo de erro é muito importante. Vamos para... bem, aqui ele está explicando tudo que eu acabei de falar, só que com uma linguagem matemática bem desnecessária, tá bom? Então, daí. Beleza. Primeiro tipo de teste aqui que tens para calcular a hipótese, né? Veja que os testes, eles vão ser utilizados mediante a situação que tu tens, mediante aos dados que foram informados, a quantidade de dados que você colheu, etc. Por exemplo, eu não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil eles adoram fazer pesquisa eleitoral. Aí tem algumas pesquisas eleitorais que dão uma resposta, tem outras que dão outra resposta. Quando eles não estão simplesmente manipulando as respostas lá, essa diferença surge por causa dos tipos de teste que eles estão utilizando, ok? Então, o primeiro teste que a gente vai ver aqui, dentre vários que existem, é o teste de média, que, resumidamente, é muito parecido com a distribuição normal, como tu podes perceber. Tem aquele x, tem menos a média, tem o sigma, que a gente calculou agora há pouco, tens o raiz de n. Quem que é esse raiz de n? Né? O n é a quantidade de elementos que você pesquisou, que você avaliou. Fizemos aqui a estatística para 30 pessoas, para 60 pessoas, para 80 pessoas. É isso, esse seria o n. Ok? Quanto maior o n, melhor, vamos dizer assim, porque tu está colhendo mais dados. Muito bem. Então, veja que a conta que tu vais resolver ali é igual a que a gente acabou de resolver para encontrar a probabilidade. A matemática, né, passo a passo ali é igual. Agora, a avaliação que você vai fazer da conta é diferente. Tu estás utilizando aquela conta para chegar em outras conclusões, para resolver outro tipo de problema, que é a hipótese. Muito bem. Então, aqui ele está explicando passo a passo do que tu tens que fazer na conta, tá? E ele está mostrando aqui nesse slide o seguinte, eu vou fazer um exemplo depois, não precisa se preocupar, tá bom? E ele está mostrando aqui o seguinte,
que se tu tens o teu teste unilateral aqui da média, perceba que o gráfico é bem parecido com a distribuição normal, certo? Muito bem. E aqui tu tens um pequeno pedaço. É aqui que o teu dado tem que estar, que o teu Z tem que estar, mesmo que eu desenhei agora há pouco lá naqueles gráficos, para tu ver a importância daquela questão, por isso eu recomendo que se tu queres aprender mesmo essa matéria, tu refaças aquela questão, principalmente a parte da distribuição normal. Aqui a ideia é o seguinte, se tu calculares o Z do teu problema, e ele estiver dentro dessa região verde, significa que tu tens um dado tão extremo que não é possível que seja só uma flutuação, que seja só um detalhe, um mero ponto fora da curva. Ele é tão extremo que, obrigatoriamente, a tua hipótese anterior estava errada. Ok? É que nem tu chegar aqui em Portugal, né, e aleatoriamente tu encontrar uma pessoa que recebe 20 mil euros de salário. Ou tu teve uma sorte absurda, né, de pegar um ricaço no meio da rua, ou de fato a inflação cresceu tanto na Europa que o salário mínimo virou perto de 20 mil euros. Entende o que eu quero dizer? Sim. Tá bom. Mas como é que se define esse nível? Oi, desculpa, pode falar de novo? Como é que se define esse nível, esse limite? Muito boa pergunta. Isso está definido no enunciado. Porque ele vai chegar e vai dizer assim, ó, para um nível de confiança de 90%, calcule o teste de hipótese, então. Então, é algo prévio, algo que está lá no enunciado. Ele vai te perguntar, ele vai te dizer, entendeu? Então, quanto maior a confiança que tu queres, 99%, 99,9%, menor vai ficando essa areazinha. E mais extremo tem que ser o teu dado. Então, mais lá no canto ele vai ter que estar. Se tu quer uma confiança altíssima, de 99,999%, tu vai ter uma areazinha verde mínima. Então, teu dado tem que ser realmente muito extremo, lá longe, para que tu aceites a hipótese alternativa. Ok? A ideia é essa. Então, basicamente ele está dizendo tudo que eu falei aqui, só que matematicamente, agora para o outro lado, agora para os dois lados. Eu não quero continuar o conteúdo sem ver um problema de teste de hipótese, tá? Então, vamos olhar lá na minha apostila, vamos ver um primeiro, e depois vamos resolver um, vamos tentar resolver um. Vamos lá. Aqui, ó. Em indivíduos sadios, a taxa de fósforo no sangue tem distribuição aproximadamente normal. É o caso ali que a gente estava vendo no teu slide. Com média de 3 e desvio padrão de 0,6. Com o objetivo de saber se no atletismo a taxa média aumentou, olha só, estamos fazendo uma hipótese aqui, né? Que aumentou. Um pesquisador tomou a amostra de 36 doentes, olha só, o N é 36, que é o tamanho da nossa amostra. E testou a sua hipótese ao nível de significância de 5%. Isso aqui é um intervalo de confiança. Se tu tens um nível de significância de 5%, significa que tu queres um intervalo de confiança de 95%, tá bom? Em outras palavras, aquela área grandona, né? A área branca, aquele desenho que a gente estava vendo agora há pouco, Sim. teria que ser 95% da área, para que a hipótese nula continue valendo. 5% só tem que ser a área da hipótese alternativa. Então aquela partezinha verde teria que ser 5% da área. Tudo bem? Entendeu? Tá. Beleza, observou-se na amostra essa média aqui. Olha só, foi diferente do valor. Então a hipótese é o seguinte: a média, nesse caso de atritismo, ela aumenta. Essa é a suposição. Veja aqui no teste, na parte do teste de hipótese aqui, né? A hipótese nula é que a média é 3. É o que
estava sendo proposto desde sempre. E a hipótese alternativa é que é maior que 3. Isso que foi a suposição desse estudo. Muito bem. Agora vamos para a conta. Para resolver essa conta, a gente tem que encontrar o z. Para depois ir lá verificar lá na tabela se esse z está dentro ou não do intervalo de confiança. Se ele é maior ou menor que o z crítico. A gente vai avaliar baseado no gráfico para verificar se a hipótese é nula, é válida ou não, se a hipótese alternativa é válida ou não. Então vamos lá, vamos encontrar o z. Para encontrar o z é só fazer a conta, é a parte tranquila aqui do problema. 3,2, que foi obtido no estudo, menos a média antiga, a hipótese nula, 3, dividido pela raiz quadrada do desvio padrão, que também foi informado, sobre a raiz quadrada do n, tamanho da minha amostra. Fazendo tudo isso, 1,2. Muito bem. Então, o z calculado é 1,2. Agora a gente vai comparar esse valor com o que para fazer o teste de hipótese? Justamente com esse 5%. Esse 5% é o z crítico. Ou seja, se o que eu acabei de calcular, se o z que eu acabei de calcular for maior que o z desse 5%, o z associado a 5% de probabilidade, novamente tu vais tirar isso lá do gráfico, lá da tabela, ok, a hipótese alternativa é válida. Se for menor, a hipótese alternativa não é válida. Basicamente isso, é só comparar, verificar se é maior ou não. Tranquilo desse jeito. Então agora tu tens que ir lá na tabela e ver qual é o z para 5%. Se tu olhares lá na tabela, tu vai ver que o z de 5% é esse aqui, olha só. 1,645. Tu tens uma tabela de probabilidade aí? Ou vou usar de novo a minha? Vamos usar de novo a minha mesmo, fazer o quê? Acho que a gente está trabalhando nela a aula toda, vamos continuar trabalhando. Ó. O nosso teste de hipótese era para uma probabilidade de 5%, lembra? Então, o que seria 5%? Seria lá no extremo, tu ter só 5% de área. Então, qual é o z que pega esse 5%, né? Que faz aqui esse cantinho ter só 5% de área, nesse cantinho branco? É o z que vai me dar 95% pro resto. Concorda comigo? Se tem 5% na área branca, obrigatoriamente tem que ter 95% na área preta, certo? Então, como estes dados aqui, nessa tabela, em outra tabela vai ser outra situação, mas nessa tabela, esses dados me dão a área preta, então eu tenho que buscar qual que é o valor que para a área preta é 95%. Então, eu olho aqui e vejo aqui, ó, 0,949, 0,951. Então, o 95% está entre os dois. Qual é o z associado aqui a esses dois dados? 1,645. 1,645. Beleza? 1,645. Então significa que o z crítico, o z que divide ali 5% mais extremos, que é o que o problema está a pedir, é o z igual a 1,645. Vamos voltar então. Ok. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, z é 1,645. Então, na prática, né, vamos ver se tem um desenho aqui. Olha só, o que a gente quer saber é o seguinte. Se o nosso z calculado lá, baseado nos dados colhidos, na quantidade de amostra, desvio padrão, etc., ele for maior que o z crítico, ou seja, ele for maior que 1,645, que a gente acabou de encontrar, se ele for maior, significa que ele está dentro da região crítica, essa região extrema. Então, é aquela história. O dado é tão extremo que nós temos que aceitar a hipótese alternativa. Se ele não estiver dentro dessa região crítica, ou seja, se o z for menor, se o z que a gente calculou for menor, significa que ele não é tão extremo assim. Então a gente tem que aceitar a hipótese nula. Muito bem, então como a gente calculou lá e deu 1,2, 1,2 é menor que 1,645.
Portanto, a gente tem que aceitar a hipótese nula e rejeitar, por consequência, a hipótese alternativa. O valor, né, de média 3,12 não era tão alto a ponto de a gente ter que rejeitar a hipótese nula. A média continua sendo 3, beleza? Entendeu mais ou menos a ideia? Sim, sim. Aí tu pode pensar, tá, É mas eles me... normal. Diga. Só ia perguntar se é normal. Neste exercício, por exemplo, eles dão informação quase toda do biopadrão e a média. É normal eles darem a informação assim toda, ou se também é preciso. É mais normal termos de descobrir alguns valores antes de fazer o teste. Por exemplo, ali no teu caso, né, do teu livro, teve que descobrir o desvio padrão, né? Uhum. Então, não sei. Pelo que eu estou vendo de nível aqui das tuas questões, talvez ele cobre alguma coisa a mais. Simplesmente Uhum. pega esses dados e faz o teste de hipótese. Então, tem que cuidar, beleza? Tá bem atento ao que o problema está a pedir. Muito bem. Então a ideia é essa. Ó, a gente pode tentar fazer esse problema aqui, esses últimos 10 minutos. Sim, é a mesma ideia. Deixa eu pôr lá na minha tela, né? Já abro aqui para você. Pronto. Em indivíduos normais, o consumo renal médio, ó, nos disse a média normal aí, a hipótese nula. É 12 centímetros cúbicos por minuto. Conduzir o padrão de 2,3. Perfeito. Essa é a hipótese. Daí vem um pesquisador interessado, selecionou uma amostra de 28 pessoas e obteve uma média diferente. Média maior aí, 13,45. Então ele está supondo aqui uma nova hipótese, que a média não é 12, que a média é maior, 13,45. Agora a gente vai fazer um teste de hipótese. Vamos ver se é um nível de 5%, né, de significância, ou seja, 95% de intervalo de confiança, se isso aí é válido ou não, se isso aí dá para acreditar que mudou a média mesmo ou não. Beleza? Então, primeiro passo. Vamos dizer qual é a hipótese nula. A hipótese nula é que a média é 12. E a hipótese alternativa, deixa eu colocar... Bem, a média é que a média não é 12, que a média é 13, quanto? 45. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer num teste de hipótese desse é encontrar o Z. O Z calculado. O Z calculado é o mesmo Z lá da distribuição normal. É essa nova média aqui, menos a anterior. É a situação hipotética aqui, menos a média da hipótese nula, hipótese inicial, dividido pelo desvio padrão ao quadrado por N. Agora a gente substitui os valores. Tens como tu encontrar o Z calculado aí para mim? Só fazer essa conta aí, né? Pode fazer para mim? Quando tu encontrares, me fala o valor. Aquele X é a É o nova 13. média. É o 13,45, a nova média, exatamente. É 3,34. Qual que deu o valor? 3,34. 13,30... 3,34? 3.
Pô, deu bem alto, né? 3,34, uma distribuição normal, um valor altíssimo. Tem certeza que a conta tá certa? Hum, hum. Tem como refazer aí, porque tá muito alto esse valor. Posso vir para cima para ver o desvio padrão? É 2,3, né? Ah, vamos ver aqui. Deixa eu pôr. Pode mostrar o desvio padrão? 2,3. Eu acho que está bom. Assim, Tá, então tá bom. Vou não sei o que é acreditar que aqui. fiz mal. Assim, Então talvez seja melhor eu fazer. Ah, fazer com aquela criada. Então, 13,45 menos 12 a dividir por. Eu posso até fazer o seguinte: posso pôr um aqui e 2,3 fora. O quadrado sai para fora da raiz mesmo. E o n é 26. Agora eu vou jogar isso aqui no programa e ele vai me não era dizer a 20, não resposta. era 28, Oi? não era 28 o ano. Difícil de entender, tá? O microfone tá muito longe, não sei. Não era 28 o ano. Não era 28? Estou a perguntar se era 28. O N não era 26? Ah, 28 é verdade. Vou jogar aqui no programa. Ah, tá certo mesmo. 3,3, perfeito. É que esse valor é realmente altíssimo, tá bom? Então já dá para imaginar que vai estar lá na zona crítica. Então, beleza. Vamos agora ilustrar o que está rolando aqui. Nós temos uma distribuição normal. Nós estamos supondo. Nós queremos, na verdade, um intervalo de 5%, nosso Z crítico. Quem tiver aqui está na região crítica. Quem tiver fora não está. Então, se tiver dentro da nossa resposta, hipótese alternativa vale. Que vale a alternativa. Quem tiver fora dela vale a nula. A questão é a seguinte: o valor que a gente obteve, o Z calculado, é maior ou menor que o Z crítico? Né? Essa é a pergunta. Então, veja, como é 5%, a gente já sabe qual é o Z associado a 5%, né? Viu? Agora é pouco. Não era 1,645? Isso. Então, 645. O nosso cara está bem longe lá. Ou seja, está dentro da região crítica. Portanto, como é que a gente pode concluir a resposta? Sabes me dizer? Devemos aceitar a hipótese alternativa. Isso, exatamente. Perfeito. Perfeitamente. Beleza? É isso aí. Então tá bom. Acho que por hoje é isso, né? A gente viu muita coisa, foi muito legal. Uhum. Foi, nossa, muita matéria para um dia só, mas acho que foi bem produtivo. Legal. Uhum. Tá bem, tá bom. Que tu puderes trazer de coisas que tu tens dúvida amanhã? Amanhã não, né? Nossa próxima aula é na sexta, eu acho. Não sei. Sexta, isso. Daí tu podes me trazer que eu tô no aguardo, ok? Ok. Então tá bom, muito obrigado. Depois me avalia lá no Super Prof, tá? Quando o vídeo estiver pronto, eu já te mando o link do YouTube também, tá bom?